Vamos então iniciar o nosso culto a Deus nesta manhã, convidando você. Vamos cultuar a Deus. A gente está ao vivo pelo Facebook, estamos ao vivo pelo aplicativo do nosso trabalho, pelo nosso site ministériograçaepaz.com.br e estamos ao vivo também pela rádio Graça e Paz. Você é convidado a cultuar a Deus conosco. Venha, meu irmão, venha, minha irmã. E estamos gravando para o YouTube, para o nosso canal lá. Gravamos também para 2 blogs, para o meu blog, Pastor Mário Filho, e para o blog A Janela que Nunca Fecha. Tá? Twitter, a gente não está mais conseguindo twittar porque o vídeo é longo e o Twitter não aceita mais. Mas também colocamos lá no nosso grupo, enfim, onde a gente pode e consegue, né, para levar a palavra de Deus todos os dias. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós exaltamos, glorificamos o Senhor, te agradecemos por esse dia, te agradecemos porque o Senhor é bom e te agradecemos porque conseguimos reconhecer a sua bondade. Recebe-nos, Senhor, como adoradores do Senhor, como aqueles que verdadeiramente te amam, falhos. É claro que somos falhos. Ninguém aqui se coloca melhor do que ninguém, menos isso, mais aquilo. Não, nós somos do mesmo pó, todos aqui. Mas batalhamos todos os dias para te adorar e para juntos, como igreja do Senhor, crescermos na graça e no conhecimento de ti. Fala conosco, Senhor. Afasta de nós tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que é falsidade. Livra-nos, Senhor, também dos mentirosos e ajuda-nos a eliminarmos as nossas fraquezas e a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é minha oração, por mim e por todos, no nome do Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos trazer hoje um resumo de 1ª e 2ª Tessalonicenses. Você pode chamar de carta, mas você pode chamar de livro também, porque as duas juntas acabam formando um livro, né? Mas a maioria prefere chamar de carta. Não está errado, não, de jeito nenhum, tá certo. Tessalonicenses, uma cidade, né? Tessalonicenses é quem nascia, né? Agora a minha cabeça confundiu aqui, em Tessalônica. Não era uma igreja denominacional, como alguns querem dizer. Era uma igreja de uma cidade, Tessalônica, né? E Paulo escreve 2 cartas para eles. Foi Paulo que escreveu. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, deixa claro
que as duas cartas foram escritas por Paulo. Muito provavelmente, eu não tenho como cravar, como dizer, é isso, não é isso? Não. Então, muito provavelmente ele estava ali junto, quando ele escreveu, com Silas e Timóteo. Esta primeira carta aos Tessalonicenses, ela foi escrita no ano 50 depois de Cristo. E a segunda carta, que nós vamos falar dela daqui a pouco, ela foi escrita no ano 51, 52 depois de Cristo. O propósito de Paulo ter feito esta carta é que a igreja lá de Tessalônica, da cidade de Tessalônica, ela estava com alguns mal-entendidos sobre o retorno de Cristo. E Paulo, evangelista, pregador da palavra de Deus, através dessas duas cartas, ele quer esclarecer, quer levar a verdade para aquele povo. E ele também usa essas cartas como uma instrução para aquele povo ter uma vida santa. Mas então foi escrita para... não serve para a gente, porque foi lá para o pessoal de Tessalônica? É claro que serve para nós. E serve muito, aliás, né? Não serve pouco, não, serve muito. O versículo-chave de 1 Tessalonicenses é o capítulo 3, versículo 5. Ali é o versículo-chave. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor, nosso trabalho. Tentador, o diabo. Então Paulo queria saber, na verdade, olha, como é que está a fé de vocês? Vocês estão firmes? Vocês estão com dúvidas? Olha a importância, né, de se esclarecer dúvidas. Porque era isso que os apóstolos faziam. Não adianta formar um grupo e depois abandonar. Porque as pessoas precisam crescer todos os dias. Eu preciso, na graça e no conhecimento do Senhor. Surgem dúvidas? Claro que surgem. E as dúvidas precisam ser sanadas. Então, Paulo escreve aqui, capítulo 3, versículo 5. Mandei indagar o estado da vossa fé. Porque ele temeu que o diabo armasse algumas coisas lá, e o diabo estava armando mesmo. Porque aquele povo lá de Tessalônica estava passando um cortado. A vida lá estava difícil, a perseguição. Perseguição, querido irmão e querida irmã, não é só matar, bater, prender, queimar, expulsar o cristão, não é isso. Perseguição, que eu creio, eu posso estar enganado, claro, né? Nesses últimos dias é fazer com que a gente aceite
as coisas que são contrárias a Deus. Isso é perseguição. Você acha que nós não somos perseguidos? Nós somos obrigados todos os dias a aceitar coisas, a engolir, às vezes o negócio fica aqui travado, e se você fala alguma coisa, você é colocar de lado. Então, naquela época também estava assim, muito mais uma perseguição física do que uma perseguição intelectual, psicológica, emocional e vai por aí afora. No capítulo 3, versículo 7, um pouquinho, 2 capítulos à frente do versículo-chave, você lê assim: sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Você acha que não vai ter? Já está tendo. É que ninguém vai falar para você, olha, nós vamos te perseguir. Não, a perseguição são as coisas que vão impondo para a gente. Vão impondo. Quando você vê, você tem que fazer junto. Não, eu não vou participar disso. Então você é colocar de lado. Você é excluído. E Paulo diz assim no capítulo 5, versículos 16 ao 18: alegrai-vos sempre. As leis, está certo, Walter. As leis, algumas leis impõem determinadas coisas para a gente. E a gente, como é que faz? Regozijai-vos sempre. Capítulo 5, versículos 16 ao 18. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu já sei isso, mas você faz isso. Eu sei que você sabe. Eu também sei. Mas nós fazemos isso. Você dá graça. Olha, a gente não pode, a gente precisa crescer, irmãos. Eu conheço uma irmã muito querida, gosto muito dela, mas ainda tem essas infantilidades. Isso é infantilidade. A pessoa está andando, dá uma topada com o dedinho no canto da porta, aquela dor que parece que... Ai, Senhor, obrigado pela topada. Quase que eu falo o nome dela. Você pode reclamar da topada, não é disso que que Paulo está falando. Não é disso. Ele está falando da graça, do dia. No meio do dia agradece pelas coisas que estão acontecendo. Não é a topada. São as coisas que vão acontecendo durante o dia, as coisas que Deus nos permite ver, aprender, entender, porque nós fazemos parte de um país ignorante. Você já ouviu aquele ditado assim? Quem tem um olho na terra de cego é rei. É aqui. Essa terra de cego é o Brasil. Então, amados irmãos, os 3 primeiros capítulos de 1 Tessalonicenses falam que Paulo desejava visitar a igreja, mas não estava podendo porque Satanás o impedia. Este impedimento de Satanás, por que era? Por que você imagina que Satanás criava problemas para Paulo ir lá para Tessalônica? Está lá no capítulo 2, versículo 18. Por quê?
Porque Paulo, chegando lá, Paulo ia esclarecer os problemas que estava tendo, ele ia resolver. E Satanás queria o quê? Que aquela igreja continuasse acreditando em bobagem, ouvindo fofoquinha, gente que falava isso, aquilo outro. Aí Paulo ora por eles, lá no capítulo 3, versículos 11 e 13. No capítulo 4, Paulo está instruindo os crentes sobre como viver uma vida santa em Cristo Jesus. Capítulo 4, versículos do 1 ao 12. E Paulo começa a instruir através desta carta, deste livro, um engano, um equívoco, um erro que eles estavam cometendo. Paulo diz que as pessoas que morrem ou que morreram em Cristo também vão para o céu quando ele voltar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 13 ao 18, capítulo 5, versículos do 1 ao 11. E o livro termina com as instruções finais para que se viva uma vida cristã. E Paulo, quando escreve esta carta para aquele povo, sempre as cartas são de correção, são de ensino, são de orientação. E para nós também é assim. E Paulo diz, olha, no capítulo 2, versículo 15, sobre a perseguição. Paulo relembra aquele povo lá na carta de Tessalônica, que eles estavam sendo perseguidos, capítulo 2, versículo 15, pelos judeus que rejeitaram o Messias. Os judeus que rejeitaram o Messias que rejeitaram Jesus, estavam perseguindo aquele povo, porque eles creram em Jesus. E aí Paulo diz, olha, esta perseguição que vocês estão tendo aí é uma perseguição igual, ou é a mesma que os profetas do Antigo Testamento sofreram. E aí ele cita Jeremias, capítulo 2, versículo 30. E cita Mateus, capítulo 23, versículo 31. Outra coisa que Paulo fala, e ele cita, é que Jesus, nosso Senhor Jesus, advertiu que os verdadeiros profetas de Deus sempre, indubitavelmente, receberiam a oposição dos injustos. Lucas, capítulo 11, versículo 49. E aí Paulo recorda na carta estas verdades. Faz com que eles se lembrem dessas verdades. Como é que a gente põe em prática esta primeira carta de Paulo àquele povo lá de Tessalônica? Como é que a gente coloca isso no nosso dia a dia? Exatamente. Bom, a Grécia, Lena, até hoje, viu, Lena? Bom, eu estive na Grécia em 2008, né? Mas, pelo que eu sei, até hoje, a Grécia ainda tem lá uma parte que crê lá nos deuses, sabe? Eles são muito orgulhosos dos seus mestres em várias áreas da ciência, né?
Claro que existem os cristãos ortodoxos, tudo isso, eu sei disso, mas até hoje, viu, que a Lena está escrevendo aqui que a Grécia, Tessalônica, né, era uma cidade de uma mistura de crenças, assim como Corinto, né? Corinto também, né? Uma confusão de crença, entende? Até hoje a Grécia ainda tem um pouco disso. Não como era na época, mas ainda tem. E como é que a gente aplica isso daqui no nosso dia a dia? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai colocar esta primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses no nosso dia a dia? Na confiança que ela nos dá, como cristãos, de que estejamos vivos ou mortos quando Cristo voltar, nós estaremos juntos com Ele. Ele, Cristo. Quem estiver vivo, que é o que eu peço a Deus, eu gostaria, desejo ser arrebatado, não passar pela morte. Quem estiver vivo, vai para junto de Cristo. Quem morreu também, porque terá o seu corpo, porque será ressuscitado e terá o seu corpo glorificado, assim como quem for arrebatado. E é isso que Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 13 ao 18. Esta carta também esclarece para nós que, como cristãos, nós não vamos receber a ira de Deus. As pessoas brincam com esse negócio de ira de Deus. Que ira? Tá bom, não posso fazer nada. Não posso obrigar ninguém a crer. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 8 e 9. E esta primeira carta também vai indicando para a gente, ela traz lições de como andar na vida cristã diariamente. Capítulo 4, versículo 5. Entendeu? Então este é um resumo da primeira carta aos Tessalonicenses. Por que vez por outra eu trago um resumo? Porque eu sei que a maioria não lê a Bíblia. Ou então a maioria lê a Bíblia, infelizmente, de maneira errada. Mas como que é ler a Bíblia de maneira errada? É abrir cada dia num lugar da Bíblia. Não é assim que se lê a Bíblia. A leitura da Bíblia deve ser sistemática. Se você começou a ler em Mateus, você vai de Mateus para frente. Não é cada dia colocar o dedo e abrir, Deus vai falar comigo. Vai nada. Você vai... Aí, o que acontece? Esse monte de adaptação daquilo que está na Bíblia na nossa vida. Porque a gente quer ouvir Deus falar conosco. Então a gente adapta a Bíblia à nossa vida, não a nossa vida à Bíblia. E eu quero falar para vocês também sobre a segunda carta, fazer um resumo também, né? Que já falei que ela foi escrita no ano 51, 52, depois de Cristo. O propósito de Paulo ao escrever esta segunda carta é também corrigir alguns equívocos que eles estavam crendo, porque alguém chegou lá e foi falando, ou então eles leram e entenderam errado, ou então ouviram e entenderam errado. Então Paulo ficou sabendo disso, ele tinha que corrigir. O que o pessoal de Tessalônica
acreditava. O que eles acreditavam? Uma grande parte dos cristãos acreditavam que Jesus já tinha vindo. Como existe uma grande parte hoje que nós chamamos de preteristas, que acreditam que Jesus já veio. Veio quando? Veio no ano 70, na destruição do templo. As pessoas entendem que ele já veio. Então Paulo vai buscar corrigir, né? E eles chegaram ao cúmulo, irmãos, lá em Tessalônica, irmãs, de achar que Jesus já tinha vindo. E o que eles fizeram? Pararam de trabalhar. Jesus já veio, nós estamos aqui, não tem mais jeito, vamos parar de fazer tudo. Pararam, estagnaram. E aí, os concidadãos judeus que não eram messiânicos começaram a perseguir ferozmente esses que acharam que Jesus já tinha vindo, porque começaram a ter uma boa vida, não trabalhavam mais. E aí Paulo corrige, diz, não é assim, Jesus não voltou, eu tenho que esclarecer vocês, a vida continua. E aí Paulo vai falando. Então o versículo chave para você entender a primeira carta é 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. O versículo-chave para você entender a segunda carta é 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Olha só, quando Paulo está dizendo, não aconteceu, ainda vai acontecer. Quando? Não sabemos, mas vai acontecer. Mas não aconteceu. Não aconteceu. Tem outro versículo que é chave também, que é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Fé na verdade. Hoje tem gente ainda, acredite, os preteristas, que creem cegamente que Jesus já veio. Veio na destruição do templo pelos romanos em 70 depois de Cristo, né? O templo que a partir daí passou a não existir mais. Somente um pedaço do muro lá, reconstruído e tal, que é chamado de Muro das Lamentações. Porque os judeus vão lá para se lamentar a falta do templo. Você entendeu? E está a maior confusão de novo lá em Israel. Não sei se você tem acompanhado. É bomba para cá, é foguete para lá, o negócio está pegando fogo. Aliás, lá nunca parou de pegar fogo, né? Lá está sempre encrencado. E o templo?
Vai ser reconstruído? Vai sim. Agora, só que o problema é o seguinte: no lugar do templo está hoje a mesquita de Omar. Será que minha memória está ruim aqui? Não, acho que está certo. Mesquita de Omar, que é aquela mesquita que toda foto, né? Acho que eu tenho até no meu Facebook, entra lá, você acha. É aquela mesquita que tem o domo ali, todo dourado, na cor dourada, não é de ouro não, é só na cor dourada. Então aquele lugar dessa mesquita, mesquita de Omar, se eu tiver errado, vocês me perdoem, mas acho que eu não estou não. É sagrado para os árabes aquele lugar, porque ali eles entendem que está a pedra aonde Abraão ia sacrificar o filho. E aquele lugar é sagrado também porque é ali que estava o templo. Olha só a confusão. Nessa mesquita de Omar, no Domo da Rocha, cristão não pode entrar. Identificado como cristão, não. Não pode ir com correntinha de cruz aqui, pulseirinha com a pombinha do Espírito Santo, como as mulheres usam. Bíblia, então, nem pensar. É um negócio confuso. Mas Jesus vai voltar, é isso que Paulo está dizendo. E Paulo, nessa segunda carta, vamos para você correr, ele elogia aqueles que têm dado ouvidos, aqueles que têm... Edjalma, é lá. Parece-me que está até tentando haver uma negociação para se construir do lado, mas judeu não pode entrar ali. Olha, irmão, para nós aqui é difícil de entender, viu, Edjalma? Mas tem lugar, sim, claro. O lugar do templo é ali, por causa disso que ali é como se fosse é um montezinho pequeno. O Muro das Lamentações fica como se fosse, por favor, entenda, o arrimo deste monte, entendeu? É o que sobrou de um muro do monte do templo que foi destruído. A parte de cima do morro é onde era exatamente o templo. E é lá que vão querer construir, né? Por causa disso que tem aquela briga toda lá. Mas estão lá tentando resolver isso lá, com negociação, entendeu? Eu não sei até que ponto vai. Essas negociações, acontece isso aí, o que a gente está vendo aí é bomba para lá, foguete e tudo isso. Então Paulo também nessa segunda carta, ele vai aquietando aquele povo. Paulo vai encorajando o povo de Tessalônica a se manter firme e a ficar distante de pessoas que não queriam, na época, trabalhar pela própria vida e não queriam viver o Evangelho. As pessoas ociosas, está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. E Paulo se refere também na segunda carta aos Tessalonicenses a passagens do Antigo Testamento, quando ele fala sobre o fim dos tempos.
Grande parte dos ensinamentos de Paulo sobre o fim dos tempos nesta carta é baseado no profeta Daniel e nas visões de Daniel. Então não tem assim, sabe, a Bíblia é uma grande conexão. Eu brinco às vezes assim, eu uso um pouco de figura assim, eu digo que a Bíblia é uma grande colcha de retalhinho, conforme você vai costurando aquela colcha, aqueles retalhos, ele vai formando uma colcha. Lembra quando eu falo, não tem como a gente estudar o livro do Apocalipse sem antes estudar Daniel? Quem me acompanha já ouviu falando isso. O próprio Paulo, ele se baseia nesta carta nas profecias de Daniel, nas visões. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 9, ele se refere à profecia de Daniel sobre o homem do pecado, que você lê em Daniel capítulo 7, versículo 8. Então Paulo era um estudioso. Então quem fala mal de teólogo, não sei o quê, Paulo era teólogo. Porque ele precisou estudar para usar Daniel como referência, né? E a nossa aplicação prática, o nosso dia a dia dessa segunda carta, é que ela é cheia de informações sobre o fim dos tempos. Ela também nos exorta, nos aconselha a não sermos ociosos, vagabundos, e trabalharmos. Mesmo que a gente saiba que Jesus vai voltar amanhã, a gente continua trabalhando. A hora que Jesus voltar, ele nos leva. E, olha aqui, para fechar, que bom, não vou ultrapassar. Existem grandes orações, irmãos e irmãs, em 2 Tessalonicenses. Existem orações fantásticas em 2 Tessalonicenses, que pode servir como exemplo sobre como nós devemos orar pelos crentes de hoje. Para outros crentes, essas orações a gente pode usar como exemplo. Leia 2 Tessalonicenses, você vai ver que tem muitas orações que Paulo faz. E a gente pode usar essas orações como exemplo quando a gente for orar por esse, por aquele, por aquele outro. Então, amados irmãos e queridas irmãs, esses são os resumos de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Mais uma vez, carta de correção para aquele povo de Tessalônica. A Bíblia sempre nos corrige, porque ela é a verdade. Ela é o que é perfeito. Nós éramos, mas o pecado nos transformou em imperfeitos. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós queremos glorificar, exaltar o Senhor, engrandecer por tudo isso que a gente aprendeu juntos aqui hoje. Crescemos um pouquinho mais na graça, no conhecimento, e vamos dia a dia, aprendendo como ser verdadeiros cristãos, sem falsidade, sem fachada, Às vezes tem muita gente que é um rótulo muito bonito. O rótulo é uma coisa maravilhosa, diz que tem isso, diz que tem aquilo outro, mas o produto, na verdade, não é lá muito bom, não é aquilo que o rótulo diz. Que sejamos
cristãos verdadeiros e não cristãos de rótulos somente. Esta é a minha oração por mim e por todos os meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém.